Fala pessoal, Guilherme Chinaglia. Neste vídeo tutorial, o primeiro de 2021, eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma esse nosso formulário de login e cadastro interativo, né, que já tem no canal, de uma forma responsiva. Mas antes de mostrar como é que ele vai ficar, eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês, tá bom? O primeiro deles é o seguinte, pessoal, se vocês não me seguem lá no Instagram, tá aí, ó, Guilherme Chinaglia Dev. Então, todo dia eu estou postando nos stories, vou começar a postar também conteúdos aqui relacionados à área de programação, e no stories vocês conseguem ver um pouquinho mais da minha vida, dos projetos que eu estou envolvido, tá? Dou algumas dicas também. Então tá aí, Guilherme Chinaglia Dev. Segundo recadinho, pessoal, o formulário de login e cadastro foi criado ali, né? Eu criei em 2019, ali tem 5 aulas, né? Tem uma playlist aqui, ó. Deixa eu até vir para cá, ó. Tem uma playlist com 5 aulas e eu monto com vocês ali passo a passo do formulário de login e cadastro, e vocês vão ver que os vídeos têm em torno de 20 a 40, 50 minutos, porque são vídeos densos em que eu mostro cada propriedade CSS, como eu estruturei o HTML, então vale muito a pena se você está chegando nesse vídeo e não conhece a playlist, tá bom? O formulário responsivo que a gente vai fazer na aula de hoje eu vou inserir aqui também na playlist. E o terceiro recadinho é que o código, tanto do formulário já pronto, né, aqueles das 5 aulas, como esse que a gente vai fazer, eu vou jogar aqui no meu GitHub, tá? Guilherme Chinaglia vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o código. Então, pessoal, tá aqui como vai ficar o nosso projeto final. Ele atualmente está dessa maneira, né? Naquelas 5 aulas eu ensino vocês a montar esse formulário de login e cadastro interativo, né? Com animação CSS. E a ideia era transformá-lo, deixá-lo responsivo. Então tá aqui, pessoal, ó, responsivo, ó. Então chegando a um determinado breakpoint ali que a gente vai fazer, se eu não me engano é 1000 e alguma coisa, 1040, ele já vai entrar nessa situação vertical aqui, né? E a ideia é justamente a gente alterar então a disposição dos formulários, bem como também a animação dele, né? Então a animação dele vai ficar de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Diferente do original ali que a gente percorria da esquerda para a direita e vice-versa, tá bom? Então esse aqui é como vai ficar o nosso formulário final, tá bom? Então, pessoal, olha aqui, o que eu fiz foi dividir a tela aqui com o meu VS Code, tá? Com o meu Visual Studio Code, que é o editor, né, de códigos. Você pode utilizar o teu de preferência ali, Sublime, o Atom, o que for. E aqui a tela. Depois, pessoal, me deem um feedback aqui embaixo se vocês curtem essa disposição de tela aqui, sabe? De dividir código para cá e já verificar as alterações na tela aqui, tá? Se vocês preferirem que eu dê Alt Tab, comentem aqui que nos próximos vídeos eu faço isso, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui então é o projeto, agora não é o projeto final, né? Ou melhor, não é aquele projeto que eu mostrei no início. Então é aquele que eu baixei do repositório do GitHub. Então se eu der um F12 aqui e simular aqui uma 375 pixels, por exemplo, olha só como é que fica o nosso formulário, tá vendo? Ele não está nada responsivo, né? Então a ideia é justamente quando a gente fechar ele ou quando abrir em dispositivos móveis, né, tablet e smartphone, que ele altere então a disposição, né, que todo esse bloco vá para cima e esse para baixo, e as animações também ocorram de uma forma vertical ao invés de horizontal. Para isso, a novidade aqui do vídeo vai ser sobre Media Queries, tá? Então, quando a gente fala sobre responsividade, ou seja, em adaptação de tela, fazer com que uma tela se encaixe ou seja vista em smartphone ou tablet, a gente utiliza, né, para isso a Media Queries, tá? O que eu vou fazer aqui, diferente dos outros vídeos, ao invés de ir mostrando a teoria, é mostrar a teoria junto da prática. Eu acredito que esse tipo de abordagem a gente consegue entender melhor ali a situação, tá bom? Então, vamos aqui para o código. Eu vou abrir aqui então o meu Style CSS,
tá? Eu vou sempre olhar para cá para ver se eu não, né, se a minha, se eu não estou cobrindo nada aqui. A gente vai descer até depois dos keyframes aqui, o último keyframes que a gente fez, e eu vou colocar aqui um comentário, tá, dizendo que essa daqui vai ser a versão mobile, tá? Deixa eu puxar aqui para cima, senão vocês não vão conseguir ver, tá? A versão mobile. Então, eu vou colocar aqui como que é a sintaxe, né, da Media Queries, tá? Media Screen, e eu já explico para vocês, porque a ideia aqui é a gente aprender na prática, tá? E aí eu já mostro para vocês o que eu tô querendo com isso. Deixa eu abrir aqui um pouco mais para ficar melhor de visualizar. Pronto, tá? Então essa daqui é uma sintaxe, é a sintaxe que a gente vai utilizar, sintaxe básica aqui da Media Queries. Então o que é a Media Queries? Eu vou utilizar aqui o site do MDN, tá? Do Mozilla Developer Network, que é o site que eu gosto de utilizar para mostrar quando eu preciso explicar alguma propriedade CSS ou HTML, que seja. Tá? Então, a Media Query consiste de uma media type e pelo menos uma expressão que limita o escopo das folhas de estilo usando media features, tal como largura, altura e cor. Então, o que significa isso, pessoal? A gente precisa fazer com que o nosso código entenda que ao chegar num breakpoint, e o que é o breakpoint que eu falo aqui? Ao chegar numa determinada largura, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, 375 pixels, eu preciso informar o meu código que o meu CSS ele vai mudar, que o container talvez não tenha mais aquela largura que eu tinha definido quando estava montando ele, né, esse formulário como desktop, tá? Eu tenho que fazer com que o meu código entenda que essa parte vai ficar aqui em cima e essa parte do Create Account aqui vai ficar embaixo. Então, para que eu passe essa informação para o meu código, né, para o meu CSS, nós utilizamos as Media Queries. Então, ela consiste de uma media type e pelo menos uma expressão que limita esse escopo das folhas. Então, o que é media type? É o tipo de mídia que a gente está trabalhando. No nosso caso aqui, a media type é a screen. O que é a screen? É a tela. Ou seja, a gente está mostrando, renderizando o nosso formulário em um notebook, uma tela de smartphone, uma TV. Então, é uma media screen. É o tipo de mídia. Existe a media print, que é aquela mídia impressa, e outros tipos de mídia também. Então, a gente consegue criar, olha só o poder da Media Queries, nós podemos criar vários tipos de CSS, de estilo CSS para cada tipo de mídia, tá bom? E uma expressão que limita o escopo das folhas, ou seja, ela precisa entender, e aqui voltando para o código, ó, tá vendo? Esse aqui é o condicional E, né, no caso, ou seja, essa folha de estilo, tudo que eu vou escrever aqui no CSS, ele vai funcionar apenas na media screen, ou seja, a media print ele vai desconsiderar esse CSS, e a limitação é que a minha largura máxima ela tenha até 1040 pixels. Então o que significa isso? Significa que para larguras de container acima de 1040 pixels, o CSS que vai funcionar é todo esse que a gente já desenvolveu aqui em cima. Então o que ele vai entender? Na hora que a gente estiver diminuindo a nossa tela ou renderizando o nosso formulário em um tablet ou em um smartphone de 1040 pixels de largura e menos, né? Menos que 1040 pixels, né? Nesse caso aqui, por exemplo, 375 pixels, a folha de CSS que vai entrar é essa daqui, tá? Então, a Media Queries ela serve para isso, ela limita, ela faz com que ela mostra para o nosso código que a partir dessas limitações que a gente colocou, né? No caso, o tipo de mídia e a limitação da largura, poderia colocar uma limitação de altura, se eu tivesse, sei lá, trabalhando com altura ou em algum outro exemplo. Posso também trabalhar, como vocês vão ver aqui, e aqui eu deixo depois esse link como descrição para vocês olharem, tá? A gente pode limitar também pelo tipo de orientação, ou seja, se eu estou assistindo ou visualizando esse formulário
num formato de retrato, né? Ou melhor, retrato ou paisagem. Então eu consigo mudar aqui, ó, landscape e também para o outro tipo, né? Retrato e paisagem. Então, e tem várias outras aqui, tá, pessoal? Depois vocês podem olhar aqui, dá também para a gente negar, né? Então a gente consegue trabalhar de diversas formas. Então aqui, quando chegar, ou melhor, esse CSS aqui, ele vai ser apenas para mídias screen, ou seja, o tipo de mídia screen, e para quando a largura tiver até 1040 pixels, ou seja, quando ela chegar a 1041 pixels aqui, e eu vou fazer depois esse exemplo para vocês, vocês vão ver que ele vai alterar para esse CSS aqui de cima que a gente já tem, tá bom? Pessoal, eu abri aqui a tela para ficar mais fácil de explicar para vocês. Eu vou explicar aqui através do Inspect Element como é que eu vou abordar isso daí. Lembrando que essa não seria o modo ideal da gente fazer um layout, fazer um layout responsivo dessa maneira. Geralmente a gente pensa lá desde o mobile first, né? Ou o inverso, desktop first, que seja, já pensando como que vai ficar a responsividade. Quando eu criei esse projeto, né, e baseando num layout de um site, eu não imaginei que a gente fosse transformá-lo depois em responsivo, tá? Mas então isso é bom para que, caso a gente receba de algum cliente um projeto, um site pronto, ele queira, né, só transformar ali em responsivo, né, se adaptar, a gente consegue fazer também, né? O ideal, como eu disse, é a gente já começar, né, reestruturar o site desde o início. Então aqui, ó, vocês notem, eu coloquei aqui 1041, tá vendo aqui pelo Inspect Element do Chrome, e a ideia então é quando reduzir, tá vendo o que acontece, pessoal? Vai reduzindo, ele vai ficando todo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Olha o meu content aqui. O meu content, quem que é? O meu conteúdo, ele está dentro do container, ó, tá? É isso tudo aqui, ó, Welcome Back e Create Account. Lembrando que se vocês acompanharem a playlist, vocês vão ver que esse content, first content e o content, second content, são a mesma coisa. A única coisa que altera, na verdade, é que um depois vai ficar à direita, né? E o conteúdo fica para baixo e o outro à esquerda. Então vocês vão ver que quando a gente alterar em um, aqui lá no nosso CSS, vocês vão ver que vai dar certo, tá? Então aqui no Content, eu tinha definido para o projeto 960 pixels, né? Trabalhamos com pixel lá na playlist. A ideia aqui é eu transformar esse meu width, essa minha largura em 100%. Então eu quero que todo o meu conteúdo ele ocupe toda a largura do dispositivo. Então aqui já está 795 pixels. Então quando eu aumentar, ele vai continuar ocupando a mesma largura do dispositivo que eu vou estar renderizando essa página. Lembrando, pessoal, eu vou vir aqui no body aqui para vocês darem no head aqui, que para que isso aconteça, a gente precisa estar com essa meta tag aqui, viewport. Ela é importantíssima para a gente conseguir fazer todas essas alterações. Essa linha aqui significa que o meu width, ou seja, a largura do conteúdo, né, quando eu definir, ela vai ser a mesma largura do que o device, né, do que o dispositivo, tá certo? Então, se eu der 100%, ele vai ser 100% referente à largura do dispositivo que eu estou abrindo. Então, se eu estou aqui, por exemplo, abrindo num Galaxy S5, o meu width 100% significa 360 pixels. Se eu abrir aqui num iPhone 6, 7 aqui, ó, o meu width vai ser de 414 pixels. Então, essa meta aqui é importantíssima para que a gente consiga trabalhar com responsividade, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para o responsivo. Então, vamos começar lá então a montar a nossa folha de estilo aqui. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver como é que tá, se não está cobrindo. Tá? E aqui eu dou E aqui eu faço isso daqui, ó, para que a gente consiga ver tanto uma como outra. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, dentro aqui desse limite, dentro desse escopo aqui, que seja em tela, né, screen e na largura de 1040 pixels, eu vou definir, então, para o meu content, né, para minha class content, que agora ela vai ter um width de 100%.
tá bom? Vou salvar e olha só. Deixa eu aqui abrir para vocês que vocês vejam. Agora, o meu content, ele tem largura de 100%. Tá vendo aqui, ó, pessoal, @MediaScreen. O que acontece? Então, por eu estar abaixo de 1040 pixels, né, estou em 779, a folha de estilo que vai estar valendo agora vai ser essa daqui. Mas a única propriedade que a gente alterou até agora foi o nosso content. A gente vai alterar agora as outras, tá certo? Então, além disso, eu vou colocar um rate de 100% e vou salvar aqui. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar verticalmente, né? Então eu quero que essa parte aqui da esquerda, ela suba e a parte aqui branco, ela desça. Tá? Então eu vou ocupar agora, né? Vou trabalhar, imaginar a minha animação CSS na vertical, tá? Então essas são as alterações que eu vou fazer para o meu content. E o meu content before, eu vou escrever aqui content before e já vou mostrar para vocês content before, tá? O que eu vou fazer com ele? O content before é essa parte verde aqui, ó. Tá? Essa parte verde aqui, deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês, ó. Meu content before, tá vendo, ó? Essa parte verde aqui, tá? Então, o que eu quero fazer com ele? E vamos imaginar que como eu estou trabalhando de cima para baixo, então esse verde ele tem que vir aqui para cima. Eu quero que ele ocupe a largura inteira do meu device, né? Do meu dispositivo. Então, para cá eu vou colocar 100% do meu content before, tá? Olha só, notem que o before ele já está ocupando toda a largura do dispositivo. Só que eu vou definir uma altura aqui de 40% para ele, tá? Porque eu quero que ele fique só na metade, né? Ocupe a metade ali da minha tela. Tá? Eu quero ocupar 100% de largura e só 40% ali de altura. Tá? E o que eu vou definir aqui para ele? Vamos dar uma olhada aqui em cima no nosso... Deixa eu dar um Ctrl F, Content Before. Content Before. Vejam, pessoal, que na nossa playlist, né, no nosso CSS antigo, ele já tinha uma posição absoluta aqui. Então, com isso, eu consigo trabalhar as propriedades top, left, right, bottom da position. E o que eu quero fazer aqui? Então, eu quero jogar esse meu before, né, essa minha linha verde, lá para cima, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou utilizar, então, top 0. Vou salvar para que vocês vejam o que está acontecendo. Então, o que ele faz? Ele joga o meu before, esse meu verde, lá para cima, tá bom? E aqui, a outra alteração que eu vou fazer, se vocês olharem ali, ele está com uma border radius, que já estava definido lá no meu primeiro lá, ó, content before. Vou voltar lá para que vocês vejam de novo, tá vendo, ó? Ele tinha uma borda top left e e bottom left, aquela border radius assim, né? Aquela circunferência aqui, né? E eu não, como vou trabalhar na vertical e na vertical e não mais na horizontal, eu não quero isso, então eu vou definir como border radius 0, tá? Border radius 0. Tá bom? Salvei. Tá aí, ó. O meu verde agora tá quadradinho. Essa é a alteração que a gente vai fazer no content before, tá? E agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui com o first content, tá bom? Que é esse conteúdo todo aqui. Então, vocês vão ver que sempre esse exercício, na hora que a gente está adaptando, né? Como a gente não pensou de início responsivamente, então vocês vão ver que sempre a gente vai estar olhando o nosso CSS antigo e sobrescrevendo ou adicionando uma propriedade CSS que vá ajustar então o nosso layout. Então vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa first content, ó, first content. Notem que no nosso CSS, no nosso primeiro CSS, ele já contém ali a propriedade display flex. Então o que ela fazia?
Lembra que os conteúdos eram na horizontal? Tinha um conteúdo aqui, um conteúdo aqui? Na hora que eu renderizo esse conteúdo, então para quem assistiu a playlist sabe que vai renderizar em bloco, né, um embaixo do outro, na hora que eu dou a propriedade Display Flex do CSS, ele faz assim, né? O conteúdo que está embaixo ele vem para a direita, justamente para deixar ele na horizontal. Então o que eu vou fazer agora? Como eu quero deixar esse conteúdo na vertical, né, notem que ele só subiu ali a nossa parte verde aqui, né? Mas o nosso conteúdo está aqui. O que eu vou fazer é alterar a nossa propriedade Flex Direction, ou seja, a direção que ao invés de do default, né, que é Flex Direction Row, a gente vai colocar column aqui. Então, vou chamar aqui a minha First Content e eu vou alterar a Flex Direction para column. Vou salvar, olha o que acontece. Perceberam? Aquele conteúdo que é o Welcome Back ali, né, que estava à esquerda, já subiu. Tá bom? Já foi aqui para cima. Tá? E eu vou dar um Justify Content Space Around. Então o que ele faz? Ele só centraliza, esse Justify Content aqui, ele vai centralizar o centro é fogo, né? Deixa eu tirar aqui para vocês olharem de novo aqui. E aí entenderem melhor, tá? Deixa eu pegar aqui a minha First Content, ó. Tá vendo o que ele faz, ó? Como o meu eixo de direção agora é na vertical, então o meu Justify Content Space Around, ele vai produzir um espaço em volta do conteúdo aqui da First Content, tá bom? Vou tirar aqui, olha só. Ele produz então um espaço e aí deixa o nosso layout aqui mais ao centro. Tá vendo que já tá ficando com a cara ali de responsivo, né? Claro que se a gente tentar acionar aqui, a animação CSS ainda vai estar passando da esquerda para a direita e vice-versa, tá bom? Então aqui a gente finalizou aqui, quase finalizamos aqui a parte do First Content, né? Então vocês entenderam aqui. E o interessante é que, lembra aqui, pessoal, ó, quem desenvolveu a playlist comigo, viu como eu falei para vocês que existe o First Content e o Second Content, tá? Dentro desse container. Então, o que a gente fez foi colocar o primeiro conteúdo com a primeira coluna e a segunda coluna, e um segundo conteúdo com primeira coluna e segunda coluna, ou seja, eles têm a mesma estrutura. A única diferença é que na hora que a gente está mexendo com o second content, que é o segundo conteúdo aqui, ele inverte. Inverte o que, na verdade? O before, né? O verde ali, tá? Justamente para dar fundo para o que está escrito. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu dar um F5 aqui, ó. Aqui é como tá até agora a gente desenvolvendo a nossa first content aqui, o nosso primeiro conteúdo. Então, já está direcionado a primeira coluna e a segunda coluna. Antes a primeira coluna ficava à esquerda, a segunda coluna à direita, eu simplesmente coloquei os dois na vertical. Se eu acionar o sign in, ou seja, lembra que quando eu acionava o sign in, ele trocava, né? O verde passava para a direita e os conteúdos se trocavam. Na verdade, um conteúdo escondia e aparecia um outro conteúdo. Aí vocês vão me perguntar, poxa, onde é que está o outro conteúdo? Ele não vai aparecer porque eu já alterei o meu content before aqui, deixei ele lá para cima, né? Lá no top 0. Deixa eu acionar aqui o top aqui na mão, ó. Só para que vocês vejam onde é que está o conteúdo, ó. Eu não alterei, porque na hora que a gente clica no sign in, eu tô acionando, né, o second content. Esse aqui é o segundo conteúdo. Então, eu preciso agora fazer com que o meu segundo conteúdo vá também para cima, né? Fique tanto esse sign in to developer lá, como o hello friend aqui para baixo. Como eu falei que as estruturas são iguais, pessoal, basta a gente vir aqui no nosso primeiro conteúdo que a gente mexeu e colocar a class também second content. Vou salvar, ó, ele já foi para cima. E o outro conteúdo ele tá aqui embaixo da, first column, second column, tá vendo? Ó, ele tá aqui embaixo, ele só não tá aparecendo porque
O meu before aqui, ele está aqui em cima ainda. E por que ele está em cima? Lembra, se vocês acompanharam a minha playlist, né, na hora que eu clico lá no Sign In, a gente adiciona essa class aqui no body Sign In JS, que modifica o nosso CSS. Então, eu preciso trazer aquele before para baixo, para que eu consiga ver o conteúdo aqui de baixo. Tá? Só que para isso, então, eu vou chamar a Sign In JS e o meu Content Before, que é aquele conteúdo verde aqui, né? Que é essa coloração verde aqui, tá? Então, quando eu tenho a class SignInJS, o meu Content Before, ele não vai mais ficar com top 0 e com as outras coisas vão ficar também, vão permanecer, né? A única coisa que eu vou alterar aqui vai ser o top dele, que agora vai ser 60%, 60%, ó, ele já vai para baixo, tá vendo? Vou dar um left 0 para ele. Ó, left 0. E novamente eu vou tirar toda a borda, o border radius dele aqui, colocando para 0. Olha só, tá? Então agora a gente consegue ver, do segundo conteúdo a gente consegue ver também essa parte de baixo aqui. Então, sign up, tá vendo? Ó, sign up e sign in. Quem acompanhou a playlist viu que a gente faz a troca aqui na class do body, né? Faz a adição e a remoção, a adição da sign in JS e a adição da sign up, ó. Então aí a gente consegue trabalhar com o nosso CSS. Mas vejam que ainda as animações estão correndo da esquerda para a direita, tá? Ó, tá correndo da esquerda para a direita e não de cima para baixo. Vamos alterar então a animação agora? Então aqui, ainda dentro da Media Screen, tá aqui onde fecha, né? Eu vou colocar aqui um comentário só para a gente saber que a gente vai começar aqui a parte de animação mobile CSS. E aqui, para até o vídeo não ficar também muito extenso, o que a gente vai fazer é o seguinte: as nossas animações estavam da esquerda para a direita e o deslocamento também slide in, slide out. Se a gente olhar aqui o nosso código, ó, desde o primeiro keyframes, ó, animação CSS para o conteúdo. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar tudo isso daqui. Isso aqui é do nosso CSS antigo, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo, Ó, desde o deslocamento esquerda, deslocamento direita, slide in e slide out, tá? Então, ó, vou copiar tudo isso daqui e vou colar dentro aqui da Media Screen, né? Aqui embaixo da animação mobile CSS, tá bom? Que eu vou apagar, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, pessoal, vocês notem aqui que a gente pegou o CSS antigo, que fazia da esquerda, né, para a direita. O que a gente vai fazer agora, e é por isso que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, é simplesmente alterar, porque agora a nossa animação é de cima, né, para baixo, né? O movimento é de cima para baixo, não é mais da esquerda para a direita. Então, aqui vou manter ainda o mesmo nome, deslocamento esquerdo. Eu poderia alterar e encaixar aqui, só que eu vou deixar do mesmo, porque o que acontece? Na hora que a largura do dispositivo for menor que 1040 pixels, onde é que está isso aqui? Acho que eu olhei errado. Aqui, ó. Quando for menor que 1040 pixels, ele vai sobrescrever, né? O CSS vai sobrescrever para esse keyframe aqui do mesmo nome, o deslocamento esquerda, ó. O deslocamento esquerdo, ó, tá vendo? Ele vem aqui no nosso CSS antigo lá, sign in JS, class first content, second content. Ou seja, se a largura do dispositivo for maior que 1040 pixels, vai continuar sendo esse primeiro deslocamento à esquerda aqui, né? Da esquerda para a direita. Mas se a largura do device, no dispositivo, for menor que 1040, ele vai sobrescrever para qual keyframe? Para esse keyframe que a gente vai montar
aqui agora, tá bom? Dentro aqui da nossa Media Queries. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, deixar bem claro, ó, aqui dentro da Media Queries, tá? Então aqui no deslocamento para a esquerda, ao invés de left, então eu vou pegar todos, opa. Então vou pegar aqui, ao invés de left, eu vou alterar para top. Então vou apagar aqui, vai ser top, tá? Top. Então, o primeiro vai ser 0, segundo menos 80 pixels, menos 100 e menos 110, tá? Agora, deslocamento direita, tá? A mesma coisa. Ao invés de left, eu vou inserir o top. Vou apagar aqui e vou colocar top. Tá bom? Vou manter também as mesmas outras alterações, tá? Aqui em slide in, então, de left, vou excluir e vou colocar top, tá? Aqui, pessoal, já vai ter mais uma alteração. Ao invés de eu controlar, né, a largura, porque ele, não sei se vocês lembram, né, depois vocês retornem ali, na hora que a gente clica em Sign In, ele faz assim, né, ó, o nosso bloco verde, né, ele aumenta e diminui, né, da esquerda para a direita. A mesma coisa quando a gente clica em Sign Up, ele aumenta e diminui. Só que agora eu quero fazer esse mesmo efeito, só que para altura. Eu não quero que faça esse efeito aqui na vertical para largura. Então, eu só vou inverter aqui. Ao invés do width, eu vou inverter para um height, ou seja, para uma altura. Então, vou apagar aqui e aqui vai ser height, tá bom? Vou manter também as mesmas porcentagens aqui, proporção, tá bom? Vou fazer a mesma coisa também aqui no meu slide out, tá? Slide out. Slide out, slide out. Aqui vai ser top, certo? E aqui, ao invés do width, vai ser a minha altura, um height, tá? Vamos salvar, vamos ver como é que ficou? Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, deixa eu voltar. Tá, eu apaguei ali os 2 pontos. Então aqui é top e aqui é height. Tá? Agora sim, vou salvar. Olha só, pessoal, como é que ficou. Ó. Eu clico em Sign In, eu clico em Sign Up. Estão percebendo? Então, aquele aumento aqui, né, que a gente definiu aqui, ao invés da largura, porque se eu tivesse colocado largura, ele ia fazer isso, né, ia aumentar e ia diminuir essa animação, tá? Para quem tem dúvida em animação, por que eu não explorei tanto aqui? Até para o vídeo não ficar muito longo e porque aqui no canal tem um vídeo sobre animação CSS. Dá uma olhadinha lá que eu falo um pouco sobre isso daí, tá? Então, ó, Sign In, Sign Up, tá? Uma coisa que a gente vai alterar é o formulário aqui, tá? Vocês viram que ficou bem compacto ele, né? Então a gente vai vir aqui, voltar aqui, sair, né, dos nossos keyframes e a gente vai jogar o nosso form. Deixa eu aumentar aqui para que vocês vejam, né, que eu não cubra aí. Form. E eu vou colocar uma largura de 90%. 90%. Tá aí, ó. Nosso formulário já fica um pouquinho melhor, tá? Então vamos ver como é que ficou. Deixa eu ver se a gente precisa fazer mais alguma alteração. Tá? Então olha só. Ele é renderizado dessa maneira aqui, tá? Nosso sign in e nosso sign up. Opa, peraí, deixa eu dar um F5. Sign in e o nosso sign up, ó. Tá vendo? Ele tá normal. Se eu renderizá-lo em um dispositivo, deixa eu apertar aqui o toggle, né? Menor, ó, até 1040, ó, até 1040 ele continua na horizontal. Se eu diminuir, ó, 1040 é aqui, né? 1040, ó. 1045, ó, ele ainda continua. Se eu diminuir, o que acontece? Aquela folha de estilo que nós trabalhamos, tá? Essa daqui,
essa folha de estilo aqui do Media Screen, ela que vai sobrescrever algumas propriedades CSS, tá? Algumas classes que foram as classes que a gente definiu aqui. Então, para que sentido? Para esse formato aqui, ó. Sign in, sign up, tá? E ó, tá? A gente consegue alterar aqui ainda dentro do first column. First column, acho que eu consigo colocar uma largura de 100%. Deixa eu botar aqui first content. Eu vou inserir aqui, ó, tanto na minha first column, como na minha second column. Isso aqui, pessoal, vocês podem, vou botar 100% aqui, ó. Tá? Só para aumentar aqui, tá, ó, pessoal? Não sei se vocês perceberam aqui que tinha ficado espremido, só para aumentar. Mas vocês podem fazer as alterações que vocês acharem melhor. Eu vi que teve muita gente que trouxe bastante novidades ali, modificando a proposta original, né, do formulário. Então tá aí, pessoal. Esse aqui seria então o nosso formulário de login e cadastro interativo e agora responsivo. A gente consegue diminuir aqui também e vocês conseguem criar mais breakpoints, ou seja, tá vendo? Isso aqui é para 1040 pixels, mas eu posso definir, tá vendo que ficou muito largo o formulário aqui? Eu posso definir que para uma largura até 700 e poucos pixels, deixa eu ver, até acho que fiz aqui, acho que foi 425, não sei. Eu posso definir assim, ó, até aqui, ó, o meu formulário tenha uma determinada largura. Eu vou colocar aqui para vocês, até porque eu acho que é interessante. Mesmo o vídeo ficando muito longo, eu vou colocar aqui para ficar, tá? Para ficar a título de aprendizado. Então eu vou copiar aqui, ó, só essa parte aqui para não repetir. Então depois de tudo isso daqui, eu vou criar então uma outra regra, tá? Só que agora é quando a minha largura máxima tiver 740 pixels. Eu quero que o meu form, a minha class form, ele tenha um width de 50%. Vamos ver se fica legal. Deixa eu ver como é que ficou. 741, só, tá vendo? Ó? Até 1040 é assim, né? O formulário dessa largura, só que ficou abaixo de 740, o meu form agora ele tem uma largura de 50%. Então você consegue estilizar ele, adaptar ele para diversos breakpoints ali, tá? Ó, lembrando que a gente vai ter que ajustar, então eu posso jogar aqui e quando for 425 ele mantenha o 100% de largura, ó. Tá, ó, pronto, ó. Até 425 o meu formulário tem 100% de largura. Depois ele volta a ter 50% e depois ele passa a ser aquele estilo anterior. Então a gente pode brincar com o Media Queries. É claro que não foi a melhor forma, como eu falei, é ideal que a gente pense de uma forma responsiva, porque a gente evita de ficar fazendo várias regrinhas para cada tipo de breakpoint, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. Vocês me pediram muito para transformar esse formulário de login e cadastro interativo numa forma responsiva. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, vocês sabem que eu gosto de explicar muito bem. Qualquer dúvida, pessoal, podem comentar aqui abaixo, mas se possível me segue lá no Instagram, @GuilhermeChinagliaDev, lá tá tendo um conteúdo bacana também, tô mostrando meu dia a dia e fica mais fácil de eu responder as dúvidas de vocês, tá certo? Comenta aqui abaixo também o que vocês gostariam de ver mais, tá? Eu sei que muita gente tá me pedindo para abordar um pouquinho de back-end, mas eu tô focando muito mais no front-end. Então, se você tem alguma dúvida em JavaScript, em HTML, CSS, comenta aqui abaixo que eu vou adorar ajudar vocês, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!